Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Salmos 126:6. Um dia uma jovem me perguntou: quem são os primeiros profetas da nossa vida? Enquanto pensava na resposta, ela me disse: são os pais. Agradeço a Deus por essa pergunta ter sido feita a mim, pois me levou a refletir na minha vida como mãe. Antes de contar meu testemunho, quero relatar a importância de ser mãe. Aprendi que o amor de mãe é o que mais se aproxima do amor incondicional de Deus. Independente de sermos cristãs ou não, Deus nos deu essa grande tarefa para ser cumprida. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22:6. Um dia teremos que dar conta a Deus deste tesouro que nos foi confiado. Fomos chamadas para concluir esta tarefa com responsabilidade, ser mãe. Comecei a refletir sobre os profetas do passado, quais eram as atitudes deles diante das dificuldades. O que levava aqueles profetas a seguirem em frente por uma causa. E analisando alguns deles, cheguei à conclusão que eles eram impulsionados por um sentimento que é um dos maiores dons, o amor. Se olharmos nossa realidade e perguntar o que levou Deus a dar seu único filho, chegaremos também a essa conclusão, pois Deus deu seu único filho por amor a nós. João 3,16. E é esse mesmo sentimento que move o coração de uma mãe, independente dela ser ou não cristã. A todas nós mães foi dada uma grande missão: instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. A palavra do Senhor nos diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Salmos 127:3. Um dia, ouvindo um hino, Lázaro, Deus vai fazer. Veio em minha memória aquela pergunta feita a mim há tanto tempo atrás: quem são os primeiros profetas na nossa vida? E percebi o que realmente Deus esperava de mim como mãe intercessora. Essa é a promessa do Senhor feita a mim: todos os teus filhos serão cuidados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Eis-me aqui, Senhor. Eu me prostro diante de ti para que sua promessa se cumpra em minha vida, de meus filhos e daqueles que adotei em oração. Hoje entendi o que há muito tem me falado. Quero sim, Senhor, assumir o ministério que o Senhor confiou a mim. Para tanto, peço, Senhor, capacita-me para que tua palavra se cumpra em mim, para a tua glória, Senhor, somente para a tua glória, pois tu és o único digno de toda a honra e toda a glória. Eu sou intercessora para a glória de Deus. Casada há 21 anos com Fernando, somos pais de uma jovem de 19 anos e de um jovem de 18 anos. Digo sempre para minha filha Tatiana que ser mãe dela é muito fácil, pois nunca me deu trabalho nenhum. Temente a Deus, muito obediente até hoje, mesmo com seus 19 anos ainda me tem como sua amiga. Louvo a Deus por minha filha, pois ela é uma benção. Para meu filho Fernando Júnior, digo sempre que ele me ensinou a ser mãe, pois ele exigiu mais de mim. Não poderia ser tão fácil assim. Aos 13 anos meu filho me chamou para conversar, sentei para ouvir o que ele tinha para me dizer, e para minha surpresa, a conversa começou com 2 pedidos. O primeiro pedido foi: mãe, queria que você não me obrigasse a ir na igreja. E o outro foi mais desafiador para mim como mãe: ele me pediu para ir morar com o avô, meu pai. Bem, para a primeira pergunta dele eu respondi: tudo bem, meu filho, não vou te obrigar a ir para a igreja, mas precisei fazer a ele 2 perguntas: você crê em Deus? Ele respondeu que sim. A segunda foi uma pergunta afirmativa: você sabe que o inferno é tão real quanto o céu? Ele me respondeu que sim. Então disse a ele que de hoje em diante ele não seria mais dado por inocente, pois disse a ele que o único caminho que o levava a Deus era Jesus Cristo. Agora, quanto ao outro pedido que ele me fez, eu disse não, pois meu pai não era um homem temente a Deus. Isso me preocupava muito. A influência do meu pai na vida do meu filho era muito grande e eles tinham uma afinidade de pai para filho, neto querido. Seus pedidos sempre atendido, isso poderia dificultar a volta dele para a casa de Deus. Então não poderia deixar ele ir morar com o avô. E ele me respondeu: mãe, hoje eu não vou, mas quando eu fizer meus 17 anos você não vai me impedir. Sabe aquela página da Bíblia que fica entre o Novo Testamento e o Velho Testamento? Isso mesmo, página em branco, que significa o silêncio de Deus. Vivi este tempo no silêncio que chamei de silêncio materno.
Entre os 13 anos aos 17 anos muitas coisas me sobreveio, Deus é testemunha dos sofrimentos que passamos. Meu esposo não era cristão, tinha uma visão diferente da minha, pois todos os meus princípios para educar meus filhos se baseavam nos princípios bíblicos. Isso criava um pouco de atritos entre eu e meu esposo, lutamos com as adversidades que nos sobreveio, passamos por momentos que só Deus para nos dar força. Não poderia ver meu filho enveredar por caminhos maus. Foi aí que lembrei que fui colocada na vida de meus filhos como profeta, movida por esse amor incondicional, me coloquei diante de Deus pedindo a Ele sabedoria para instruir meu filho. Foi onde tomei a atitude de um profeta. Comecei a orar, lendo um livro 101 Ideias Criativas para um Culto Doméstico, escrito por Davi J. Merck. Estudei sobre as características da criança por faixa etária e estratégias para o culto doméstico. Adotei um diálogo franco com meu filho. Quanto a estudar a Bíblia foi difícil, ele perdeu total interesse, então usei o método de recitar para ele alguns versículos. Deu certo, pois ele parava para me ouvir. Enfim, fiz tudo o que foi possível. Aproveitei todas as oportunidades. Este livro é muito bom, embora foi difícil aplicar totalmente na vida de meu filho. Conclusão do livro: idade 13 anos, espírito prático, desafiador e aventureiro, gosta de explorar o mundo e testar os seus limites, e recebe grande influência dos colegas. Meu desafio: trazer à memória dele os princípios que eu eduquei, que são os princípios bíblicos. Foi uma luta constante minha, do meu esposo, dele e as influências dos colegas. E foi assim, até completar os tão esperados 17 anos. Eu o temia, mas chegou, foi inevitável, ele cumpriu o que havia me falado há 4 anos atrás. Foi morar com meu pai. Te louvo, Senhor, porque tu és fiel. No momento em que meu filho disse que ia morar com meu pai, Deus preparou o lar deles para recebê-lo. Meu pai naquele mês se converteu ao Senhor. Sabe, tem algo que eu não contei. Aos 8 anos meu filho disse que ele só iria se batizar quando meu pai também se batiza-se. Lindo. Meu filho aos 8 anos profetizou sobre a vida dele e a do avô. Eles batizaram-se no dia 21/03/2010 para a honra e glória do Senhor. Minha vitória tem sabor de mel. Este hino cantado por Damares relata com perfeição o que eu vivo. Mães, despertai em oração e súplicas pelos vossos filhos. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8, que não seja o vosso filho mais uma vítima. Deus é fiel para cumprir todas as promessas feitas a nós. Essa é a promessa do Senhor feita a mim: todos os teus filhos serão cuidados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Isaías 54:13.